Olá, meus amigos! Vamos então dar continuidade à nossa disciplina de Direito Civil 3 e hoje começando tema novo. Vamos começar a falar agora sobre o inadimplemento das obrigações. Veja, nas aulas passadas nós tratamos aí não só do pagamento adimplemento em si da obrigação, como também das formas especiais de pagamento. Ou seja, aqueles outros meios, todos que nós vimos lá, que também serve como se fosse o pagamento aí, né, da prestação, né? Aí o cumprimento da obrigação. Agora, veremos então, digamos, o lado negativo disso. Veremos então quando há o descumprimento dessa obrigação, o inadimplemento, e quais as consequências e as regras aplicáveis para tanto. E as regras estão aí previstas no Código Civil a partir do artigo 389. Mas antes de adentrarmos especificamente nos dispositivos legais, vamos dar uma olhadinha nesse quadro esquemático que serve principalmente para a extinção dos contratos, mas que serve também e muito para entendermos as formas aí de extinção das obrigações. Olha aí na sua tela. Veja, temos como causas de extinção do contrato as causas naturais, anteriores ou contemporâneas à formação do próprio contrato e supervenientes à formação do contrato. Formas de extinção natural são aquelas, inclusive, que nós já estudamos e que se aplicam aí também à questão das obrigações. Ou seja, quando eu cumpro a obrigação, quando o objeto já se exauriu, ou seja, cumprir ele completamente, não tem como ter continuidade aquele contrato, ao vencimento do termo, frustra-se a condição suspensiva ou então ao implemento da condição resolutiva. Veja, tudo isso estudado aí em Direito Civil 2 e em parte aí também em Direito Civil 3, sobretudo as questões de cumprimento. Depois, causas aí anteriores ou contemporâneas à formação do contrato. Invalidade, nós já estudamos. Nulidade, anulabilidade, lá do Direito Civil 2. Redibição, estudaremos em Direito Civil 4, então fica em espera. Assim como o direito de arrependimento, que será estudado com maior detalhamento em Direito Civil 4, mas pegamos um pouquinho disso quando estudamos arras ou sinal. E daí, temos também as causas aí supervenientes à formação do contrato. E que temos como exemplo a morte do contratante, que veja, aí sempre precisamos prestar atenção. Por quê? Porque morte do contratante não é necessariamente dando causa ao encerramento, à extinção do contrato. Somente se a obrigação pudesse ser cumprida tão somente por aquele contratante. Então, digamos, eu peço para aquele pintor famoso para pintar um quadro para mim. Se ele falecer, extingue a obrigação. Por que que extingue a obrigação? Porque esse pintor famoso aí era o único que poderia cumprir aquele quadro. Ou seja, é uma obrigação personalíssima, né? Intuito persona. Temos também como forma superveniente de a formação do contrato aí de causa de extinção o caso fortuito à força maior, que a seguir estudaremos, a resilição, que é matéria de Direito Civil 4 também, estudaremos adiante, e o inadimplemento culposo, que começaremos a estudar na aula de hoje. Então veja só, vamos começar o nosso estudo aqui pela ideia de extinção da obrigação, ou melhor dizendo, a inadimplemento aí da obrigação, em razão do caso fortuito ou da força maior, que tem previsão lá no artigo 393 do Código Civil. Olha aí na sua tela. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. E o parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. Vamos entender aqui. Primeiro, temos aquela polêmica histórica. Afinal,
o que é caso fortuito e o que é força maior. Para a parte da doutrina, caso fortuito é um ato aí propriamente humano, enquanto que a força maior é em razão da força da natureza. Outros autores invertem essa denominação. Aí então, qual que é o correto? Todos e nenhum. Por quê? Porque pouco importa qual que seja caso fortuito, que seja força maior. Porque, afinal, a consequência jurídica para ambos é a mesma. E sendo a mesma, portanto, não há que se ficar aqui preocupado com essa distinção. Tá bom? Então, caso fortuito ou força maior faz com que seja eximido de responsabilidade o devedor pelo inadimplemento. Então ele deixou de cumprir a obrigação não porque ele teve culpa de forma voluntária. Não, o inadimplemento foi involuntário. E por conta da involuntariedade desse inadimplemento, ele não se responsabiliza pelas perdas e danos, ele não se responsabiliza pelas consequências ou sequer pode ser aí forçado a cumprir a obrigação, né, de forma diversa. Então veja, né, caso fortuito ou força maior, exclui aí a responsabilidade do devedor pelo cumprimento da obrigação. Muito bem, daí nós precisamos pensar aqui nos elementos que caracterizam o caso fortuito e a força maior. Nós temos 3 elementos conforme a doutrina. Nós temos a externalidade, a irresistibilidade e a imprevisibilidade. Vamos entender cada um deles. Externalidade. O evento aí deve ser externo à relação obrigacional. Ou seja, não pode ser aí uma decorrência interna dela. Você tem que ter um evento que veio de fora, que acabou atacando e aí intervindo nessa relação obrigacional e impedindo que ela produzisse os seus devidos efeitos. Por isso, a ideia de externalidade. Segundo ponto, irresistibilidade. Daí que então o evento é irresistível, que significa dizer que não havia meios, não havia formas de as partes aí, mesmo cientes desse acontecimento, de tomar medidas para impedir a sua ocorrência. Então, essa é a ideia da irresistibilidade. Então, veja, uma enchente, um tornado, por mais que eu saiba que ele vai acontecer, eu não tenho como resistir. Então, as consequências dele atraem o caso fortuito e a força maior. E daí, então, temos por último elemento a imprevisibilidade. Ou seja, eu não consigo prever que irá acontecer aquele evento aí involuntário, né, que acabará dando causa ao inadimplemento involuntário. Mas veja só, eu acabei de falar para vocês no elemento anterior. Eu posso saber que existe o tornado e mesmo assim eu não posso resistir. E mesmo assim eu chego num caso fortuito ou de força maior. Não estaria contrariando esse terceiro elemento da imprevisibilidade? Veja só, aqui a doutrina e a própria lei coloca o ou irresistibilidade ou imprevisibilidade para atrair o caso fortuito e a força maior. Olha de novo o 393, parágrafo único. Olha só, o caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir, tá? Então, como é o ou evitar ou impedir, aqui a ideia então é que ele deve ser irresistível ou então imprevisível, tá bom? Então você pode ter aí um evento previsível e irresistível, assim como imprevisível e irresistível, que da mesma maneira pode atrair aí o caso fortuito e de força maior, tá bom? Outro detalhe importante, a regra é que haja aí então essa exclusão da responsabilidade pelo caso fortuito da força maior, mas é regra que comporta
exceção. Qual exceção? Está no 393, segunda parte, que muitas pessoas se esquecem. Olha só, o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, vírgula, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Ou seja, se no contrato, se daí no ato aí de celebração da obrigação, né, própria feita entre as partes, elas tiverem admitido que se responsabilizarão pela dívida, pelo pagamento, ainda que haja caso fortuito ou força maior, essa cláusula é válida. Então, mesmo ocorrendo essas excludentes de responsabilidade, ainda assim o devedor deverá adimplir com a obrigação. Tá bom? E, finalmente, sobre caso fortuito e força maior, é importante que falemos também de uma classificação que é interessante principalmente para as relações de consumo. Vocês estudarão isso com maior detalhamento lá em Direito do Consumidor, mas não custa nada adiantar um pouco aqui para vocês. Porque se fala no direito do consumidor também de fortuito interno e fortuito externo. O que é fortuito interno e fortuito externo? Fortuito externo é aquele fato imprevisível, inevitável, que é estranho à organização própria do fornecedor. Ou seja, externo, né? Como o próprio nome diz, dotado de externalidade. Portanto, se é estranho à organização do próprio fornecedor, sendo fortuito externo, então exclui a responsabilidade. Caracteriza aí a regra própria do artigo 393 do Código Civil. Por outro lado, se eu falo de fortuito interno, eu estou falando de uma atividade que está inserida dentro do risco profissional daquele fornecedor. E, portanto, existe aí um dever implícito desse fornecedor de proteção. Ou seja, ele deve aí tomar os cuidados necessários porque é previsível, é próprio daquela atividade que aquele evento pode acontecer. E, portanto, não há a exclusão pelo caso fortuito e da força maior. O fornecedor ainda será responsabilizado. Um exemplo clássico que aconteceu aí na jurisprudência foi que uma empresa aérea teve que se responsabilizar pelo atraso de um voo em razão de uma ave que acabou entrando aí na turbina, né? E daí então tiveram que fazer o conserto da turbina do avião. Veja, poderia, numa situação, digamos assim, normal, falar que isso é um caso fortuito ou de força maior, quando se vai esperar que uma ave vá acertar na turbina. Mas veja, isso pode ser esperado dada a atividade explorada pela empresa aérea, né? E que então pode isso acontecer, sendo, portanto, um caso de fortuito interno. Outros exemplos que aconteceram também na jurisprudência. Temos aí, por exemplo, o caso do furto de carteira dentro das dependências de um shopping. Fortuito interno. Por quê? Há um dever aí implícito de segurança desse fornecedor dentro aí das dependências do shopping. Logo, ele se responsabiliza pelos prejuízos causados pelo furto. Assim como, caso que ficou famoso lá em São Paulo, né? O caso que desabou o teto de um shopping, por em razão de chuvas fortes, ventos fortes que tiveram lá. Veja só, por mais que chuva forte, vento forte, pode até ser aí inevitável, veja que a estrutura de um shopping deve ser seguro o suficiente para poder aguentar aí uma chuva ou um vento mais forte. Então, o desabamento que causou aí lesões às pessoas, né, que causou então aí esses prejuízos, eles estão dentro do fortuito interno, logo indenizáveis, tá bom? Então, essa é a diferença, mas que interessa principalmente para o direito do consumidor, que vocês estudarão também com mais detalhe adiante. Agora, então, nós vamos partir aqui para o estudo das espécies de inadimplemento que nós temos. Que aí sim, começamos lá pelo artigo 389. E o nosso
o nosso ordenamento jurídico possui inúmeras aí espécies possíveis de inadimplemento. Ainda que fiquem muito mais evidentes, né, aquelas que estão previstas aí, que seriam aí 2 ou 3 espécies no máximo. Quais são, então, essas espécies para vocês verem, aí vermos qual será o início do nosso estudo. Olha só, nós temos o inadimplemento absoluto, o inadimplemento relativo, o inadimplemento antecipado, o adimplemento substancial ou substantial performance, que vamos estudar também, a violação positiva do contrato, a exceção de contrato não cumprido e o inadimplemento eficiente. Essas três últimas espécies aí de inadimplemento não serão objeto do nosso estudo em Direito Civil 3, porque se relacionam muito mais aí com as questões propriamente contratuais, tá? Então, próprias aí que temos que estudar algumas questões de Direito Civil 4, sobre teoria geral do contrato, para poder compreender melhor essas três últimas espécies. Então, ficaremos aqui em Direito Civil 3 no estudo do inadimplemento absoluto, relativo, antecipado e substancial, que na verdade é o adimplemento substancial. Bom? Vamos lá. Inadimplemento absoluto. O que significa o inadimplemento absoluto? Aqui é a situação em que há impossibilidade total de cumprimento da obrigação. Só que ela pode ter 2 motivos. A impossibilidade total do cumprimento pode se dar em razão da inexecução voluntária do devedor e que, por ele não cumprir a obrigação no tempo assinalado, no momento que deveria ser cumprida, não há mais como cumprir aquela obrigação, e daí se resolve a partir da regra do artigo 389 do Código Civil, ou então a impossibilidade total se dá em razão de ausência de interesse do credor na satisfação da obrigação em um momento posterior. Que aí estamos diante da regra do artigo 395, parágrafo único do Código Civil, tá? Vamos dar uma olhadinha nesses 2 dispositivos legais. Olha aí na sua tela. Primeiro deles, então, não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária, segundo índices oficiais regularmente estabelecidos e honorários de advogado. Então, o que está acontecendo aqui? Não cumpriu a obrigação, não há mais a possibilidade de cumprir forçadamente a obrigação, então ela será convertida aí numa prestação equivalente ou respondendo o devedor por perdas e danos, juros e atualização monetária, segundo os índices oficiais regularmente estabelecidos e honorários de advogado. Então veja, aqui estamos falando da impossibilidade total por culpa do devedor. E aqui então, veja, não cumprir a obrigação, pode ocorrer 2 saídas. Primeiro, as partes voltam para o seu estado anterior, ou seja, resolve a obrigação, então volta ao status quo ante, se havia alguma coisa entregue antecipadamente, é restituído, podendo ser cumulado com as perdas e danos, conforme o artigo 389 aí permite, mais juros, atualização monetária, honorários de advogado, tudo mais. Como também, ao invés de haver somente a resolução da obrigação, é possível que haja a conversão dessa obrigação numa prestação equivalente, monetária, em dinheiro. Então, se eu tinha que entregar um cachorro e daí então eu acabo por culpa minha fazendo com que esse cachorro morra e não seja possível mais cumprir a obrigação, eu vou converter essa obrigação numa prestação equivalente. Então, digamos, né,
se as partes podem optar aí nesse caso. Então, digamos que o devedor devia entregar o cachorro, mas em razão aí de um comportamento culposo dele, levou o cachorro a óbito e não pôde cumprir essa obrigação. Primeira saída. As partes podem voltar ao estado anterior. Se já teve uma antecipação do pagamento, devolve o valor aí, restitui-se, resolve a obrigação, podendo haver aí o pagamento com perdas e danos. Como também pode haver aí a exigência pelo credor do pagamento de prestação equivalente. Ou seja, quanto em dinheiro equivaleria o valor daquela prestação descumprida pelo devedor. E daí o devedor terá que pagar esse valor para ele. Ainda acrescido de perdas e danos, juros e atualização monetária, etc, etc. Bom? Então, veja que há essas duas saídas. Transformar a obrigação numa prestação equivalente em dinheiro ou então simplesmente a resolução das partes retornando ao estado delas inicial. Bom? Muito bem. Diante dessas ideias aqui do inadimplemento absoluto, né? Veja que estamos falando aqui dessa primeira hipótese de impossibilidade total de cumprimento da obrigação. Agora, nós temos a segunda forma, que está lá no artigo 395, parágrafo único, que não se deixe enganar. O 395, parágrafo único, estaria dentro das regras de inadimplemento relativo, mas trata de uma hipótese de inadimplemento absoluto. Olha aí na sua tela. Parágrafo único 395. Se a prestação devido à mora, o que é a mora? A demora do pagamento do devedor, se tornar inútil ao credor, este poderá enjeitá-la e exigir a satisfação das perdas e danos. Olha só aí então o que está sendo tratado nesse dispositivo legal. Veja, ainda há a possibilidade de cumprimento da obrigação. Por isso até que está localizado esse dispositivo lá na questão do inadimplemento relativo, que nós vamos estudar em breve. Mas o credor não tem mais interesse no cumprimento dessa obrigação. Para ele é inútil cumprir fora do prazo. Por isso, então, aquele inadimplemento que seria relativo na sua essência se torna absoluto. E agora, então, o credor poderá exigir a satisfação das perdas e danos. Vamos pensar num exemplo em cima disso? Vamos dizer que eu vou me casar e daí eu combino que no dia 20 de novembro haverá a festa do casamento. E daí no dia 20 de novembro eu contrato para essa data um buffet para fazer aí então a entrega dos comes e bebes aí para a festa. Eis que no dia 20 de novembro o buffet não cumpre com a sua obrigação e não entrega aí as comidas e bebidas contratadas. Veja, é possível que o buffet realize a obrigação em data posterior? Né? Materialmente é possível. Ele pode aí fazer a comida e a bebida e me entregar uma data posterior. Mas é do meu interesse receber isso depois da data da festa do casamento? Não é. Por isso, então, veja, a prestação se tornou inútil ao credor. E se tornando inútil ao credor, se converte em inadimplemento absoluto. Tá bom? Muito bem, muito bem. Daí, gente, vamos então fazer aqui a leitura agora dos demais dispositivos que também têm aí relação com o inadimplemento absoluto, mas tratam de regras um tanto quanto específicas. Vamos lá. Olha só aí na sua tela. Artigo 390. Nas obrigações negativas, o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que executou o ato de que se devia abster. Veja só, o que é obrigação negativa? É a obrigação de não fazer. No momento que o devedor fez aquilo que não devia fazer, ele está
inadimplente. E aqui, veja, por ele ter feito inadimplemento absoluto. Então, no momento em que ele executou esse ato, aí é o que conta como termo inicial para o inadimplemento. E por que isso é importante como termo inicial? Para se estabelecer a partir de quando se conta os juros, correção monetária, a partir de quando, então, verificaremos aí também a ocorrência da prescrição, né, da pretensão aí, e assim vai, tá bom? 391. Pelo inadimplemento das obrigações, respondem todos os bens do devedor. O que significa o 391 aí? Veja, se eu estou devendo algo para alguém, em razão de uma relação meramente obrigacional, o meu patrimônio todo responde por essa obrigação. Por isso que, por exemplo, se eu estou devendo para alguém porque eu não cumpri uma obrigação contratual de pagamento em dinheiro e essa pessoa me executa judicialmente, ela poderá aí fazer bloqueio dos bens, né, a penhora desses bens para a satisfação da obrigação. Veja, se não fosse assim, ela teria que exigir exatamente aquilo que foi contratado, né? Mas não é o caso, que eu posso então, para satisfazer a minha obrigação, buscar outro bem dentro do patrimônio do devedor que tenha valor equivalente. Então, não conseguir a execução forçada da obrigação, que seria a regra do nosso sistema, né? Com a conversão em perdas e danos, com o cumprimento de uma prestação equivalente, eu vou então buscar no patrimônio do devedor um bem para satisfazer essa obrigação. E veja, essa ideia aqui que eu trouxe para vocês, até de maneira bastante singela, é importantíssima para o nosso sistema, que é o que diferencia, inclusive, do sistema de common law no cumprimento de obrigações. No Brasil, e aqui nos países civil law principalmente, né, nós temos que a execução forçada é a regra do nosso sistema. O que significa? O não cumprimento da obrigação leva, em primeiro lugar, a tentativa de cumprimento forçado daquela obrigação, de exigir do devedor o seu cumprimento. Se não for possível, na de implemento absoluto, por exemplo, daí então nós temos a conversão na prestação equivalente em indenização, em aí então perdas e danos, em dinheiro aí daquilo que seria cumprido forçadamente. No sistema de common law, como regra, nós temos o inverso. O não cumprimento da obrigação converte em indenização, sendo para algumas situações específicas previstas próprias nesse sistema é que há a execução forçada, tá? Então lá a lógica é um pouco diferente e tem os seus motivos, que numa outra oportunidade podemos até discutir sobre isso, conversar sobre isso. Bom, vamos para o artigo 392. Olha aí na sua tela. Nos contratos benéficos, responde por simples culpa o contratante a quem o contrato aproveite, e por dolo aquele a quem não favoreça. E nos contratos onerosos, responde cada uma das partes por culpa, salvo as exceções previstas em lei. Vamos entender aqui esse dispositivo. Olha só. Primeiro, contratos onerosos. O que significa um contrato oneroso? Ele tem aí, cada pessoa tem as obrigações aí respectivas. Então, há uma prestação e uma contraprestação. Então, há aí uma bilateralidade nesse contrato e há então aí um equilíbrio entre as prestações, aí havidas entre os contratantes. Havendo esse equilíbrio entre eles, veja só, aí então, havendo meramente culpa dessas partes, já é possível se falar aí em responsabilidade pelo inadimplemento. Então, a mera culpa já é suficiente para poder atrair aí a responsabilidade que a gente chama de responsabilidade contratual. Por outro lado, contrato benéfico, por exemplo, aí um contrato de doação,
em que há uma prestação então unilateral, ou seja, existe aí então somente um beneficiado e uma pessoa que irá cumprir com essa obrigação, veja que aí há um desequilíbrio entre prestações, até porque o beneficiado, aí, né, o beneficiário, melhor dizendo, ele não tem prestação a cumprir, ele só tem o ato de aceitar aquilo que está sendo doado a ele. Nessa situação, então, de um contrato benéfico, veja só, pelo desequilíbrio entre os contratantes, há também um desequilíbrio feito pela lei em razão da responsabilidade. Ou seja, aquele que é beneficiado pelo contrato benéfico, só culpa já é suficiente para que ele seja responsabilizado. Veja, o mais leve já é mais do que suficiente para ele ter, então, responsabilização. Por outro lado, aquele que está, então, doando, aquele que está beneficiando a outra pessoa, só terá responsabilidade no caso de agir com dolo. Afinal, se ele já tem aí uma obrigação, ele tem um ônus maior do que a outra parte contratante, então a responsabilidade dele é menor, somente por dolo. O beneficiário responde por culpa e dolo, né? Até a lei fala simples culpa já é o suficiente. Bom? Muito bem. Com isso, então, podemos partir para a próxima espécie aí de inadimplemento, que é o inadimplemento relativo. E do que se trata o inadimplemento relativo? De certa maneira, já adiantei um pouco para vocês. É aquele retardamento da prestação devida, mas que ainda pode ser cumprida. Ou seja, falamos aqui da mora, né? Então, a obrigação não foi cumprida no seu prazo, no momento da sua exigência não foi cumprida, mas ainda há possibilidade, há interesse do credor, há possibilidade material do devedor cumprir essa obrigação. Logo, ele está tão somente em mora. Bom? Agora veja só, eu falei aqui o conceito da mora do devedor, mas é possível também que haja mora do credor. Quando que isso vai acontecer? Quando o devedor quiser pagar e o credor, sem justificativa justa, não aceitar o pagamento, ou então criar empecilhos para esse pagamento. Daí, então, é caracterizada a mora do credor. E veja que temos expressões aí latinas, né? Brocardos próprios para essas duas espécies de mora. Olha aí na sua tela. Nós temos, então, a mora solvendi ou mora debitores, que é a mora do devedor, e nós temos a mora accipiendi, ou chamada também de mora creditores, que é a mora do credor. Tá? Muito bem. Vamos então entender primeiro aí essa mora solvendi. A começar pela leitura do artigo 394 e 395 caput do Código Civil. Olha aí na sua tela. Considera-se in mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer. Então, olha só, primeira parte, falando aqui da mora, então, debitores, e a segunda parte, falando aqui da mora creditores, né? 395. Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, a atualização dos valores monetários, segundo os índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado. Gente, nada mais justo. Afinal, se o devedor atrasou no cumprimento da sua obrigação, logo, aí então, o credor não tem a disponibilidade daquele crédito que ele teria no momento aí do pagamento. Por isso, então, a mora autoriza a cobrança de juros, se estipulados,
a atualização monetária aí e os honorários de advogado, se for o caso, né? Então veja, você mesmo, quando vai pagar uma conta e um boleto, está lá, a partir, depois da data avançada, se não há o pagamento, você incorre em juros, a atualização monetária do valor, né, próprio, que é discriminado lá no título que vai servir para o seu pagamento. Tá bom? Agora, veja só, artigo 396. Não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora. Olha aí, o que significa isso? Né? Veja, se há, por exemplo, um caso fortuito, se há uma força maior, se a mora decorre de atos próprios do credor, ou seja, se o credor, então, não permite, aí se ele cria, então, obstáculos para o cumprimento da obrigação, veja, são aí situações em que a mora não pode ser imputável ao devedor, né? Então o atraso não é imputável a esse devedor. Por isso, ele não pode aí sofrer os efeitos da mora. Bom? Muito bem. Aí, olha o 397, que vai dizer o seguinte: o inadimplemento da obrigação positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. E o parágrafo único: não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial. Vamos entender aí esse artigo 397. Veja que ele aqui está falando, então, da forma de constituir em mora o devedor. E aqui nós temos duas possibilidades. Podemos ter aí um prazo determinado, avançado pelas partes, como pode aí simplesmente a obrigação não ter prazo definido pelas partes. E aí, veja só, quando há o prazo, só se pode exigir a obrigação no momento de vencida a obrigação. Agora, se não há termo, se não há prazo assinalado, a obrigação pode ser exigida imediatamente, conforme nós já estudamos anteriormente. Essas duas modalidades possuem expressões próprias na nossa doutrina, né? Temos brocars jurídicos próprios para tanto. Olha aí na sua tela. Quando eu falo da mora, da constituição em mora ex persona, eu estou falando então dessa mora sem termo, em que deve haver interpelação do devedor. E quando eu falo de constituição em mora ex ré, eu estou falando daquela constituição com termo, né, com prazo assinalado, sem necessidade, portanto, de interpelação. O que significa essa ideia de interpelação ou não? É a ideia de notificar aí o devedor de que ele deve cumprir a sua obrigação. Veja, se eu tenho um prazo assinalado, eu não preciso notificar o devedor para que ele cumpra a obrigação. Ele sabe que naquela data ou até aquela data, ele deverá cumprir aquilo que foi pactuado. Por outro lado, se não há esse prazo, se não há esse termo, aí então é preciso que haja interpelação. Ou seja, que se notifique o devedor que ele deverá cumprir com a sua obrigação. E aí, olha só, vamos ver de novo o parágrafo único do 397. Aliás, melhor ainda, vamos ver o 397 inteiro novamente para vocês compreenderem. Olha só, 397 vai dizer: o inadimplemento da obrigação positiva, ou seja, de fazer alguma coisa ou de dar, e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. Então eu sei exatamente a extensão dessa obrigação e eu sei que eu tenho que fazer ou dar alguma coisa.
Então, no momento em que ocorre aí o termo, ao implemento aí do termo, eu preciso, portanto, cumprir a obrigação independentemente de interpelação. E o parágrafo único? Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial. Ou seja, eu posso notificar o devedor para cumprir essa obrigação tanto via judicial, por um processo, como eu posso também fazer a notificação, essa interpelação, né, de modo extrajudicial. Então, enviando uma carta, um e-mail, um WhatsApp, ou seja, alguma forma que fique comprovado que o credor, melhor dizendo, o devedor, está ciente de que deve cumprir com aquilo que foi pactuado. Bom? Daí, gente, veja, nós temos aqui alguns detalhes interessantes, importantes sobre essa questão da constituição in mora, né? Primeiro, nessa ideia de haver aí, então, a mora ex re, né, da obrigação líquida e positiva, nós temos um brocardo jurídico que traduz isso bem, que diz então que a obrigação aí líquida e positiva e havendo aí então termo, então dies interpellat pro homine, ou seja, a própria data interpela o homem, ou seja, né, traduzindo aí o significado da mora ex re. Então o próprio dia interpela o homem quando já há definição da extensão dessa dívida e que ela deve ser cumprida. Por outro lado, olha só, obrigação negativa. Nós já estudamos, acabamos de ver aqui no início da aula, que se a obrigação é negativa, desde o dia em que executou o ato que devia se abster, é que há então a constituição in mora, né? Ou até mesmo, dependendo do caso, um inadimplemento absoluto. E, finalmente, ato ilícito, se for a prática de um ato ilícito, lá do artigo 186, responsabilidade civil extracontratual, então se conta aí a mora desde a prática para verificação aí do valor das perdas e danos, dos juros, atualização monetária e tudo mais que tiver. E veja, essa questão do ato ilícito está previsto no artigo 398 do Código Civil. Olha só, nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor in mora desde que o praticou. Bom? Aqui um detalhe interessante, decisão recente do STJ, que determinou o seguinte: nos contratos de seguro, quando que começa a correr o prazo prescricional para a seguradora? E aqui ficou decidido, foi um caso específico aí de seguro de contratos de armazenagem, então tem lei própria até para tanto, mas vale aí a regra para se pensar no geral, que veja, quando ocorre o ato ilícito, como vimos, começa a contar a mora. E daí então começa a contar até o prazo prescricional para o exercício aí da pretensão de exigência aí de pagamento de indenização pela responsabilidade. Muito bem. Só que o segurador, veja, no momento do ato ilícito, ele até então não é participante da relação jurídica que se formou. Ele, na verdade, aqui, né, ele é um terceiro por enquanto alheio. Então, ele só vai adentrar nessa relação e intervir no momento em que ele fizer o pagamento aí, conforme está previsto no contrato, aí, pagamento do prêmio e tudo mais, no contrato de seguro, para depois cobrar o verdadeiro causador do dano. Então, aquele que tem o contrato de seguro, segurado, vai acionar o seu seguro, o seguro o indeniza e daí a própria seguradora vai atrás do causador do dano para que ele aí faça o ressarcimento devido dos valores devidos. Muito bem, o STJ decidiu que o prazo prescricional para a seguradora começa a contar a partir do prêmio, né, do pagamento aí do prêmio. Por quê? Porque é nesse momento em que a seguradora ganha legitimidade processual e legitimidade também como credora, se subrogando aí nos
nos direitos aí do credor, né, do segurado, para que possa cobrar a dívida, aí possa cobrar aí o valor indenizatório, melhor dizendo, daquele que foi o causador do dano, tá? Então, uma decisão aí recente e interessante do STJ que se relaciona também com essa ideia do artigo 398, certo? Vamos então para o 399. Olha só o 399. O devedor em mora responde pela impossibilidade da prestação, embora essa impossibilidade resulte de caso fortuito ou de força maior, se esses ocorrerem durante o atraso, salvo se provar isenção de culpa ou que o dano sobreviria ainda quando a obrigação fosse oportunamente desempenhada. Olha aí então, esse artigo 399, ele estende a responsabilidade contratual desse devedor. Por quê? Se subsiste obrigação em razão da mora, tudo que ocorrer nesse período de mora acaba sendo imputado ao devedor. Ou seja, aqui, como ele deveria já ter cumprido a obrigação, significa que tudo que acontece com o objeto dessa prestação é de responsabilidade dele. Afinal, a ideia é que se não tivesse aí em poder do devedor, aquele evento impossibilitador do cumprimento da obrigação não teria ocorrido, né? A obrigação poderia ter sido cumprida perfeitamente. Então, se imputa a ele a responsabilidade, ainda que resultante de caso fortuito ou de força maior. E aí, o artigo, ainda assim, acaba por trazer exceções. Na segunda parte. Vamos olhar de novo essa segunda parte. Olha aí. Salvo se provar isenção de culpa ou que o dano sobreviria ainda quando a obrigação fosse oportunamente desempenhada. Vamos entender. Veja, se não ler com cuidado, salvo se provar isenção de culpa, a gente se confunde com a ideia aqui de caso fortuito ou de força maior. Veja, não é provar isenção de culpa no caso fortuito ou de força maior, porque aqui, veja, não, obviamente se é caso fortuito ou de força maior, houve um inadimplemento involuntário, então não há que se falar de isenção de culpa. Então, o que significa isso? A isenção de culpa diz que, aqui então, é um caso em que houve um retardamento aí do cumprimento da prestação, mas que não foi causado pelo devedor. Então, digamos que o credor não pôde receber aí aquele valor, receber aí a prestação naquela data. Vamos imaginar então aí que o credor tomou medidas que impediram o devedor de cumprir a sua obrigação. Veja, nessas todas situações aí, não há culpa do devedor. E por isso, então, a mora dele, que nem seria imputável a ele a mora, não atrai aí essa responsabilidade posterior se ocorrer aí alguma impossibilidade da prestação, ainda que por caso fortuito ou de força maior. E a segunda hipótese, que o dano sobreviria ainda quando a obrigação fosse oportunamente desempenhada. Vamos imaginar uma situação aqui em que houve uma catástrofe natural, digamos, passou um tornado que destruiu todo o objeto da obrigação, digamos aí, destruiu toda os frutos aí que foram obtidos de uma colheita do devedor, né, para o credor, tudo foi destruído, só que ao mesmo tempo, esse tornado destruiu também o local em que ficaria depositado, que ficaria armazenado esses frutos também. Ou seja, independentemente de ter acontecido lá no local do devedor, aconteceu também no local do credor. Por isso, se tudo foi destruído pelo mesmo evento, veja, cumprindo a obrigação ou não,
haveria essa impossibilidade da prestação. E aí também há o afastamento dessa responsabilidade, tá bom? Então é isso que essa segunda hipótese está falando. Agora, artigo 400 vai tratar agora da mora do credor, né? Vai tratar aqui então daquela mora, né, que é a mora accipiendi, ou então chamada aqui também de mora creditores. E a mora, então, accipiendi, ela vai se basear naquela recusa injusta do credor de receber aquela prestação. E veja, basta que, para essa mora accipiendi, que haja uma verificação objetiva, independente de culpa, da inobservância desse modo de pagamento que foi convencionado. Então veja, não é de forma culposa que o credor deixou de receber a prestação, mas ele simplesmente deixou de receber, voluntariamente ou involuntariamente. E aqui então, trazendo obstáculos, trazendo então aí empecilhos para o cumprimento da obrigação pelo devedor, esse credor incorrerá em mora. Essa ideia da independência de culpa, já alerto vocês, alguns autores não concordam com essa ideia. Eles vão falar que depende aí da verificação da culpa, tá? Então temos posicionamento tanto de verificação objetiva como subjetiva para a caracterização da mora do credor. Vamos dar uma olhada lá no artigo 400, então, do Código Civil. Olha só. A mora do credor subtrai o devedor isento de dolo à responsabilidade pela conservação da coisa, obriga o credor a ressarcir as despesas empregadas em conservá-la e sujeita-o a recebê-la pela estimação mais favorável ao devedor, se o seu valor oscilar entre o dia estabelecido para o pagamento e o da sua efetivação. Olha aí, então, quantas regrinhas interessantes sobre essa mora accipiendi. Veja, primeiro, o credor aqui, ele vai ficar responsável por ressarcir o devedor pelos gastos com a conservação da coisa e vai ter que receber a coisa do devedor pela estimação que for mais favorável a este. Ou seja, havendo oscilação no preço entre o dia que foi estabelecido pelo pagamento e a data que de fato foi aí realizado o pagamento, então deve-se aceitar o valor que for mais favorável ao devedor. Normalmente aqui falamos do valor mais baixo, né? Aquilo que então seja aí mais benéfico ao devedor. Então veja que a mora, portanto, do credor aí traz algumas consequências bastante interessantes e importantes, então. Veja, vai livrar o devedor de juros, de qualquer pena convencional que tenha, multas, né? Responsabilidades aí pela conservação, à exceção do dolo, que já falo aí para vocês. E veja, credor vai ser obrigado a ressarcir essas despesas de conservação e receber a coisa no valor estimável do que seja mais favorável ao devedor. E veja, responsabilidade pela conservação da coisa, né? Somente aí se não for aí em razão de dolo, ou seja, com a intenção aí então de ter gastos, de ter aí então aí um prejuízo maior simplesmente para conservar essa coisa. Então digamos que o devedor, para conservar, faz gastos aí absurdos, só para poder depois buscar uma indenização maior do credor. Veja, aí então houve um dolo, né? Houve aí então uma intenção de prejuízo e que daí não obriga o credor a ressarcir, melhor dizendo, essas despesas que foram empregadas, ok? E para encerrar então, falamos da purgação da mora. E o que é a purgação da mora? É o afastamento da mora. Como que a mora é afastada pelo devedor ou pelo credor? E a resposta está no artigo 401 do Código Civil. Olha aí. Purga-se a mora por parte do devedor, oferecendo este a prestação mais a importância dos prejuízos decorrentes do dia da oferta.
Então veja, tá lá, inadimplemento relativo. Não pagou no prazo, como que você afasta a mora e cumpre a obrigação? Paga o valor principal, mas todos os acessórios aí. Paga as perdas e danos, paga os juros, faz a correção monetária dos valores, tudo certinho. Aí contado do dia aí da mora, né, do início da mora, até o dia da oferta, do pagamento, da efetivação do pagamento, faz-se tudo, purga-se a mora. Agora, o credor, como que ele vai purgar a mora? Veja, inciso segundo, por parte do credor, oferecendo-se este a receber o pagamento e sujeitando-se aos efeitos da mora até a mesma data. Ou seja, ele vai aqui assumir todos os prejuízos que sejam aí decorrentes do seu atraso no recebimento do pagamento, né? Então ele assume aí esses prejuízos, tá bom? Que é o outro lado da moeda aqui da purgação da mora, se fosse no caso aqui do devedor, ok? Pessoal, então de inadimplemento absoluto e inadimplemento relativo, era isso que eu tinha para falar com vocês na aula de hoje. Na próxima aula, então, continuamos a falar aí das outras formas de inadimplemento das obrigações e algumas outras questões aí importantes e atuais sobre o tema, ok? Muito obrigado e até a próxima.